Que vamos, porque o Corinthians está chegando e pintou o campeão. Ontem, militantes de 7 movimentos sociais, incluindo o MST, invadiram a sede do INCRA em Alagoas. Parece que a CPI do MST viu que tinha um movimento lá no governo de Alagoas favorecendo essas invasões, hein? Mas eles invadiram o INCRA em Alagoas para pressionar o governo contra a nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento como superintendente do órgão. E Nascimento foi indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, após a exoneração do seu primo, César Lira. O Arthur Lira deu uma apertada no governo, deu aquela trancada no governo. Mas o MST não gostou nada. Segundo o MST, a nomeação do indicado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, abre aspas, representa a continuidade da gestão com traços do bolsonarismo, herdado pela condução de César Lira desde o governo Temer, fecha aspas. Entretanto, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, avisou que não vai ceder à chantagem do MST e vai manter Nascimento no comando da superintendência do INCRA alagoano. Meu querido Diego Tavares, acabou o amor? Eu não estou entendendo. O MST está brigando com o governo federal porque o governo federal está com uma pauta bolsonarista? E aí o ministro, que é um deputado do PT, desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, que é o Paulo Teixeira, diz que vai manter, sim, aquele superintendente. Então eu quero saber o seguinte, Diego Tavares, o governo federal está falhando também em fazer os assentamentos e produzir a reforma agrária? O governo federal que criticou tanto o governo anterior, está falhando? O que está acontecendo? Ele está cedendo também à pressão do Congresso Nacional? É o Congresso Nacional que está nomeando agora ministros e cargos de segundo e terceiro escalão? O que está acontecendo para o MST não parar de invadir, pressionar, chantagear o governo, dizer que está insatisfeito com o ritmo da reforma agrária? Vamos invadir! E aí? Professor Capês, primeiramente uma boa tarde ao senhor, boa tarde aos meus colegas aqui da mesa, a nossa audiência aqui da Jovem Pan e uma boa tarde especial para minha amiga Miriam Saeta, que está fazendo aniversário hoje e é nossa audiência recorrente beijo, aqui do Linha de Frente. Professor Capês, muitas coisas aqui a respeito dessa pauta. Primeiro, eu acho que o MST deveria ficar feliz se tivesse lá no INCRA de Alagoas a condução de alguém com traços do bolsonarismo. Porque como nós costumamos dizer aqui, né, e é um dado, é um fato, o bolsonarismo fez mais reforma agrária do que todos os governos petistas somados. Em 4 anos entregou aí quase 400 mil títulos de terra contra pouco mais de 250 mil títulos de terra nos 14 anos de PT. Quantos? Então, 14 anos, né? Os dois, o governo Lula 1 e 2... Quantos títulos o governo Bolsonaro entregou? 400 mil títulos de terra. Contra pouco mais de 250 mil dos governos petistas. Então, acho que o MST deveria celebrar que um gestor do INCRA tivesse traços do bolsonarismo. E agora também tem uma outra falácia aqui que eu identifiquei enquanto o professor chamava a nossa matéria. O MST está protestando, invadiu a sede do INCRA para fazer um protesto. Foi por reforma agrária? Foi para que sejam realizados assentamentos, para que famílias ganhem os seus títulos de terra? Não. Foi para pressionar, tal como ocorreu no ano passado, que o Abril Vermelho de 2023 também foi uma pressão do movimento para nomeações nas superintendências do INCRA. Agora a história se repete. Não estão pedindo terra para ninguém, não estão pedindo para que se acelere a reforma agrária. Estão pedindo indicação para cargo do governo. Estão pedindo para colocar dentro da superintendência do INCRA alguém que seja próximo ao movimento, para que de dentro da máquina estatal o próprio MST possa dizer qual terra é produtiva, qual terra é improdutiva e continuar validando essa forma ilegítima e ilegal de se fazer protesto, muitas vezes incluindo, inclusive, a prática de crimes. João Belutti, você concorda com o Diego Tavares que o MST está querendo mandar no governo e fazer nomeações? Me parece que sim, porque a gente observa que esse movimento MST ele tem uma gênese criminosa. O hábito deles é a prática de crimes e, nesse caso aí, a gente observou a invasão de um prédio público
mas dessa vez ninguém chamou de ataque à democracia, subversão das instituições, nada disso. Então a gente vê que é uma disparidade na relação. Esse movimento que tem esse círculo de proteção na mídia, no judiciário, né, entre os artistas, também é um movimento que ele goza assim, de uma espécie de benesse para fazer o que quiser. E como o Diego bem colocou, ele invadiu não para protestar com reforma agrária, nada disso, mas sim por essa questão de uma nomeação, ou seja, estão ali como, né, massa de manobra de um líder político, infelizmente. E a gente vê que o Bolsonaro ele acaba sendo desculpa para tudo, né? Assim como a palavra democracia, a palavra bolsonarismo serve para absolutamente tudo o que você quiser. Tudo que você quiser, você cola nessas palavras e faz o que quiser. Foi o que o MST fez nesse caso. O Bolsonaro não é presidente há 1 ano e meio e o governo federal, o MST, todos eles usam o Bolsonaro como desculpa para tudo. E como colocou o Diego, foi o que mais titulou propriedades rurais, porque essa é a verdadeira reforma agrária, titular, né, da propriedade da terra para a pessoa que planta, porque você distribuir terras por meio desse movimento político que só tem que instrumentaliza para os seus líderes políticos alçarem voos maiores, dentro da política não é de fato ideal. Isso só mostra também, só para fechar, que apesar da questão do executivo, do legislativo, eles têm uma batelada de cargos, né? Esses cargos são muito valiosos. E quem faz a verdadeira política é quem tem militância. Então, o MST ele tem militância, então ele consegue pressionar bastante o governo, como a gente vê aí. Tem os militantes, não sabemos se pagos ou não, mas tem uma militância efetiva. Meu querido Wilson Pedroso, o Belucci, o Diego Tavares colocaram uma questão que me chamou a atenção. Essa invasão parece que não é para reforma agrária, essa invasão é para forçar a nomeação de um indicado. Então o MST está se sentindo traído pelo governo porque ele não consegue fazer nomeações? O governo progressista, né? O MST que é a sua própria boquinha. Não fica feliz com toda a indicação dele nas outras superintendências, quer indicar também a superintendência onde é o estado do presidente da Câmara, trazendo um problema para o próprio governo. É ridículo. Acerta o Paulo Teixeira, o ministro, que não aceita a faca no pescoço dos movimentos sociais nesse sentido. Quer fazer reforma agrária? O ministro topou, aceita conversar, aceita a dialogar para que esses movimentos de Alagoas não perca seus benefícios ou suas conquistas, mas não aceita a faca no pescoço. Não pode ter faca no pescoço de movimentos sociais. Quer fazer reforma agrária? Reforma agrária é política de governo, não é política de faca no pescoço dos governos sociais. Então, acerto o ministro nessa questão. Meu querido Felipe Monteiro, PP, o governo federal você acha que deve fazer o que o Arthur Lira quer ou o que o MST quer? Ele está meio numa indecisão de a quem deve obedecer. O que eu acho interessante, Capês, em toda a alegação que foi feita nessa mesa, é a tentativa de criminalizar o movimento social, né? Ou seja, um político, líder, presidente da Câmara de Deputados tem o direito de indicar alguém. O movimento social não tem direito de indicar alguém, né? Faz parte da democracia, os movimentos sociais, quererem indicar aquelas pessoas que eles achem mais adequado para o cargo, né? Então não há nada de anormal. Não é nada de anormal. O que eu acho engraçado é que ninguém aqui na mesa criticou o fato do INCRA de Alagoas está sob o domínio do Lira. É que não é a pauta. Como se isso fosse normal. Invasão é crime. Invasão é crime. Olha que interessante. Indicação política não é crime. Invasão é crime, PP. Eu sou contra também. Mas aí eu sou obrigado a garantir a palavra ao PP. E vocês ficam nervosos quando ele fala? Deixa ele falar, não é, PP? Deixa por último. Mas ele tá em um só, é 3 contra 1, ele tem que falar por último. Eu já vou inscrever meu à parte. Eu tenho que dar uma vantagem para ele. Meu PP, você está com a palavra e você está dizendo que o movimento social tem o direito de indicar. E quando não indica, tem que invadir a sede. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Pode continuar. Eu nem cheguei nesse ponto. Mas engraçado da argumentação aqui e da intervenção à minha pessoa é que eu ouço todo mundo calmamente, né? Quando chega em mim, os 3 bate pé, querem falar mais alto do que eu que estou com a palavra aqui nesse momento, né? Mostrando que esses 3 aqui não toleram que pensa diferente. Os 3 aqui são autoritários na posição deles. Eles não conseguem ouvir. Ou assim, tem 2 orelhas e uma boca por um motivo, né? Ouve quando eu estou falando, como eu vi você falando. Eu tenho problema para escutar. Então vamos lá. Então o primeiro ponto é isso. Não só o MST, não só o movimento social, faculdades,
podem também querer colocar algum membro em algum cargo público. ONGs podem querer trabalhar para colocar pessoas em cargo público. Né? Políticos podem querer trabalhar para colocar pessoas em cargo público. Naturalidade. Com naturalidade vejo isso. Faz parte da democracia. Quem não aceita isso como parte da democracia tem um posicionamento autoritário, né? E é engraçado que vocês não falam nada do fato do Lira, né, que tem a presidência da Câmara e é de Alagoas, indicar quem é o presidente do INCRA, que é o diretor do INCRA de Alagoas, né? Isso sim não é bizarrice. Agora, bizarrice é o MST, que sofre diariamente a falta de reforma agrária no Brasil, não poder indicar aquela pessoa que ele acha mais adequado para o cargo. E um ponto que eu acho interessantíssimo, eu vi claramente o que o Diego falou, o que o Belucci colocou, é que querer comparar a quantidade de títulos, né, concedidos pelo governo Bolsonaro com o governo atual. Né? É bom lembrar, né, que dar títulos de terra não é a mesma coisa que reforma agrária. Então, você vê, por exemplo, que o posicionamento do Diego, o posicionamento do Ilcinho e o posicionamento do Belucci são daquelas pessoas que não sabem o que é reforma agrária. Não adianta dar só títulos de propriedade. Tem que dar tecnologia, tem que dar treinamento para poder produzir terra. Uma sementinha tem muita tecnologia por trás. Então, tem que aproximar o Embrapa dessas famílias que vão ser assentadas. Tem que construir uma infraestrutura básica em volta do assentamento de terra, dando escola, dando hospital, dando terras e dando estradas para escoamento da produção. Ou seja, dar título de terra não significa absolutamente nada. Quem bate no peito de direita e fala o governo passado deu título de terra e isso significa que fez uma reforma agrária, não sabe o que é reforma agrária. Por favor, abrem a sua mente, abrem o seu coração e estudem mais o que é reforma agrária, porque vocês estão chutando e chutando longe. Não é, meu Toninho? Muito bem, olha, vocês estão pedindo uma parte aqui para a gente ter um debate também, né? Um pouco de contestação. O Diego Tavares está dizendo o seguinte, que os movimentos sociais têm direito de fazer indicações. Mas quando a indicação não é aceita e ele invade, será que o movimento social está querendo mandar no governo? Aí ele não está indicando. Eu acho que aí ele está forçando a barra, né? Pondo, evidentemente. E, Pepe, você fique tranquilo que existe aqui uma honestidade intelectual de reconhecer também o absurdo que é o presidente da Câmara ter tantos indicados na estrutura estatal, principalmente no Estado, que o elege. Também não é o tipo de política que eu prego. Você sabe muito bem que eu defendo a nomeação técnica para todo e qualquer cargo dentro da administração pública, ao contrário de você que muitas vezes aqui já defendeu a possibilidade de indicações políticas, inclusive para estatais. Mas vamos voltar aqui para a nossa pauta, que é de fato o MST. Claro. Se você me disser que só dar o título de terra não é suficiente para a reforma agrária, considerando que com o título de terra, sendo proprietário, a pessoa tem acesso a crédito, pode dar a propriedade que recebeu em garantia para obter um empréstimo e financiar a própria atividade, que existem em praticamente todos os lugares que vivem do agronegócio. Existem locais onde a pessoa pode conseguir tanto a orientação, cursos para fazer ali o seu plantio. Isso está espalhado pelo Brasil. Porque, do contrário, senão nós não teríamos agricultura familiar nesse país. A agricultura familiar existe porque existe dentro da rede privada uma forte rede de amparo para que ela ocorra e, de fato, prospere como a gente enxerga no Brasil. Dar o título de terra é, sim, uma grande coisa e é o que tira a família de dentro do movimento sem terra e torna essa família parte do agronegócio. A questão não é interessante para um governo que pega esse tipo de movimento e transforma em massa de manobra em massa eleitoral, tirar essas pessoas da situação de precariedade. Quando acaba a luta do sem terra, quando ele deixa de ser um sem terra, acabou o militante político. E é daí que vem o interesse em se manter essas pessoas na situação. Quando o movimento sem terra acabar, a esquerda perde uma base muito forte que ajuda a eleger muitos. Ô, Diego, você pede uma parte e faz uma nova fala inteira. Aí é complicado. Você tinha pedido uma parte. Perder essa oportunidade. Aí desequilibra. Me desculpa, agora, PP. O seguinte, o PP foi muito correto. Ele fez uma crítica, dizendo que é um absurdo o governo federal ter atendido uma indicação do presidente da Câmara num cargo tão importante. Quer dizer, ele fez uma crítica ao governo federal. Mas aí eu pergunto, Belucci, o governo federal já não cedeu para os republicanos o Ministério de Portos e Aeroportos, uma cotovelada no Márcio França, mandou ele lá da França para a Europa Ocidental. Não deu uma cotovelada também no Ministério de Esportes, na Ana Moser, já botou o André Fufuca do PP e criou ali para acomodar o Márcio França
o Ministério dos microempresa, pequena empresa, porta de empresa, não sei, meia de empresa, sei lá o que ele criou. Então, me parece que isso aí está seguindo uma máxima. Quando o governo desatende suas propostas iniciais, a ponto de irritar um movimento social aliado como o MST, e cede essa pressão toda, você não acha que está desnaturando um pouco esse governo? Já deixa de ser aquele governo que foi prometido durante a campanha? Perfeita colocação, Capês, porque é um governo que vive essencialmente da narrativa. E quando você vive da narrativa, não da realidade ambiente, é isso que acontece. Você é eleito falando, eu vou resolver o mundo em um mês. Chega lá e não resolve absolutamente nada. E com relação ao MST, a gente precisa diferenciar o discurso da prática. O discurso é, queremos reforma agrária, terra para todo mundo. E a prática? Um movimento que catapulta os seus líderes a cargos políticos. Na prática é isso. E a titulação é a melhor reforma agrária que tem, porque a pessoa já está lá. Você dá linha de crédito e uma estrutura básica o governo teria que fornecer. Agora, segundo o Felipe, o governo teria que até lá regar a planta. Só faltou isso. A pessoa tem a sua independência, tem que fazer tudo. Tem mesmo. Bom, agora é o seguinte, o que você quer falar também, Wilson? Vocês querem apartear ou vocês querem... Eu preciso debater aqui. Absurdo. Vocês querem apartear ou vocês querem fazer um discurso novo? É um absurdo, Felipe Monteiro, que é um advogado de primeira, formado em Harvard, concordar com invasão. Fazer indicações políticas faz parte dessa democracia de coalizão que, infelizmente, a gente vive no país. O líder da Câmara indica, o MST indica. E o governo aceita quem quiser. O governo aceita quem quiser. Agora, concordar com invasão, desculpa. Felipe Monteiro está errado. Um advogado excelente, formado em Harvard, concordando com o MST, que parece um jovenzinho de 11 anos, que nem meu filho. Quando ele quer alguma coisa, ele se tranca na sala e fala assim, aqui ninguém entra, porque enquanto vocês não me derem o que eu quero, eu não saio da sala. É isso que virou MST. Volto a dizer, reforma agrária não é com faca no pescoço. Reforma agrária é algo de uma solução de governo. Quer ajudar? Já está ajudando. Já colocou diversos superintendentes do INCRA ao longo do país. Então, desculpa, Pepe, invasão eu não concordo. Ô, Pepe, os três fizeram a parte, mas pelo que eu vi, eles só repetiram o que falaram. Ficaram no looping, né? Ficaram naquele looping, né? Eu queria, se você falou, lembrou que você estudou em Harvard, lá tem alguma tese sobre invasão de terra? Não, o instituto principal, que é o Lincoln Instituto de Reforma Agrária no Mundo, fica ali em Boston, né, do lado de Harvard, né? Agora, eu queria só colocar um ponto aqui, até para não ficar nesse ponto, até porque não quero ficar no looping também, não. Existe um fenômeno no Brasil, que é quando o governo dá o título de terra e não dá condição das pessoas produzirem. É a tal favelização da área rural, né? Porque sem a pessoa ter condição de produzir, sem a pessoa ter acesso à tecnologia, sem a pessoa ter acesso à infraestrutura, a posse da terra, o título da terra, não significa absolutamente nada. Então, quem acha que a reforma agrária é só dar o título está completamente errado e completamente equivocado. E aí tem um ponto que eu queria colocar, né? Cada associação, cada pessoa tem uma forma de lidar com a situação da pressão política. O Lira, por exemplo, para conseguir indicar alguém ou para conseguir ter emendas parlamentares, atrasa ou antecipa determinada votação. O MST tem um instrumento dele, que é protestar, que é ocupar por determinados minutos, determinada hora, alguma repartição pública. Aí, só para terminar, eu queria rebater o Diego, que ele acha, por exemplo, ele é a favor da criminalização da política. Ai, meu Deus. Achando, por exemplo, que um político não pode ocupar um cargo de empresas estatais e um cargo de alta tecnicidade. Então, faço minhas homenagens aqui àqueles políticos, né, que têm ideologias diferentes de mim e têm condições de ocupar cargo técnico. Lembro, por exemplo, o Roberto Campos, né, o pai, por exemplo, o avô, por exemplo, do Roberto Campos. Grande Roberto Campos. Por exemplo. Esse é um cara economista de primeira linha que tinha condição de ocupar cargo público. Lembro, por exemplo, do Flávio Rocha, por exemplo, foi deputado federal e também tem condição de ocupar o cargo público. Lembro, por exemplo, do Josué Alencar, que era um dos principais empresários do setor têxtil. Essa pessoa tinha condição, sim, de ocupar cargo técnico e cargo público. Então, vamos parar de achar que só porque a pessoa é política, ela não pode ter condições de ser um bom empreendedor público, ocupar cargos públicos. Pode, sim. E mais do que isso, a vocação política permite a ela direcionar, permite a ela escolher técnicos bons que subsidiem ela para tomar decisões boas. Então o Diego, mais uma vez, foi chutar a bola e isolou para longe. Eu não entendi nada, juro. Não entendi nada. Nós estamos debatendo a invasão do MST.
o PP começa a falar de indicação para cargo político. Ele mesmo criticou o Lula ter indicado o superintendente do INCRA em Alagoas e puxa o assunto. Nós estamos falando de MST. Aliás, queria falar com o meu amigo da produção, querido alemão, sempre é o alemão da produção, hein? Não pensem mal de mim. Olha, no governo, em 8 meses desse governo, teve mais invasão que em 4 anos do governo anterior. Dados do Globo. Em 8 meses desse governo, mais invasões do que 4 anos do governo anterior. Aumentaram 143% as invasões do MST neste governo. Então, meu querido alemão, terça-feira as pessoas querem coisa mais leve. Você abre com um negócio desse, você abre dizendo aumentam as invasões do MST, MST invade a sede do INCRA, MST quer mandar no governo, MST o Abril Vermelho, 143% aumento as invasões. Não tem um tema mais legal para a gente debater?